Obrigado, Ana. Boa noite a todos. Espero que estejam bem. E vamos partir para mais um estudo, né? Não sei como é que tá aí em Franca, mas pelo menos aqui em Uberlândia está bem chuvoso. Então, uma noite chuvosa. É... Aqui Só também, tá aqui chovendo também, aí. né? Acho que é quase que no Brasil todo que tá É, essa chuva, né? Durante esses dias. É bom, uma chuva. Só confirmando com vocês, pelo que eu me lembre, a gente tinha parado na terceira complicação, foi isso? Do, do isso mesmo, espírito Vitor. É isso aí. Lapomeré, né? É Uhum. isso. A gente, salvo engano, a gente chegou a começar ela, né, na semana passada, mas acho que de qualquer maneira, interessante voltar do No princípio. penúltimo parágrafo. É isso mesmo, perfeito. Eu acho que a gente pode ler ela do começo de novo para pegar o fio da meada e não vejo problemas. Ana, você faz a leitura para nós, por Tá? favor? A justiça humana não leva em consideração a individualidade das pessoas que pune. Medindo o crime por si só, fere indistintamente os que o cometeram e a mesma pena é aplicada ao culpado sem distinção de sexo e seja qual for a sua educação. A justiça divina procede de outro modo. As punições correspondem ao grau de adiantamento dos seres aos quais são infligidas. A igualdade de crime não constitui igualdade individual. Dois homens culpados da mesma categoria podem distinguir-se pela diferença das penalidades que mergulham um na capacidade intelectual dos primeiros planos iniciadores, enquanto que o outro, que já os ultrapassou, fica de posse da lucidez que livra o espírito da perturbação. Não são mais as trevas o meio de punição, mas a agudeza da luz espiritual. Esta traspassa a inteligência terrena e fala o sentir a agonia de uma chaga viva. Os desencarnados, que continuam presenciando a cena de seu crime, sofrem o choque elétrico físico, padecem pelos sentidos, que já são espiritualmente mais desmaterializados, sentem uma dor muito acima desta, que em seus penosos conflitos destrói a recordação dos fatos, deixando subsistir apenas o conhecimento das suas causas. Parou aí. Perfeito. Eu tinha esquecido de compartilhar, me lembrei agora. Eu tô compartilhando aqui, eu tô lendo sozinho, mas tá na tela agora, para caso alguém Pensei, queira pai, ler. mas Pois tá é, bom. eu me dei conta, achei que estava compartilhando. Me dei conta agora. Mas, perfeito, Ana. É, aqui, como né, a gente comentou, a gente leu na semana passada, então acho que podemos passar um pouco mais rápido. Mas é interessante os pontos que ele destaca, né? A primeira coisa que, inclusive, nós já discutimos é referente à distinção de pena, porque para Deus a pena vai ser distinta por mais que o crime seja o mesmo. Né? Às vezes, dois indivíduos que cometem homicídio, por exemplo, terão penas diferentes, porque um tem mais conhecimento que o outro, as circunstâncias de um são mais graves que as de outro, etc. Então, tem todos esses atenuantes e agravantes que envolvem a circunstância toda. E a lei humana, como bem disse a Marlene na semana passada, a lei humana já está se aproximando aos poucos desses atenuantes e agravantes. Já há essa sensibilidade por parte da lei humana, da justiça terrestre, de entender que nem todo crime, por mais que seja o mesmo crime, tem que ter o mesmo tipo de pena, porque vai variar. No entanto, nós sabemos que só a justiça de Deus é perfeita. Só a justiça de Deus vai englobar todos os detalhes necessários
para que se tenha uma pena justa para o indivíduo, a pena mais perfeita possível para que ele possa se desenvolver a partir do erro. Então, é interessante isso que ele destaca aqui no princípio, fazendo essa distinção, porque, lembramos, a gente está falando sobre espíritos endurecidos e, neste caso, um espírito que era bastante arrogante, né? E ele fala sobre esse aspecto. E aqui ele finaliza esse primeiro parágrafo com algo que me chamou bastante atenção, foi algo que também já discutimos, que é que não é mais as trevas que castigam em alguns casos, mas a luz, né? Então, em alguns momentos, a gente sabe revelar os erros, mostrar, né, jogar a luz é mais constrangedor do que essas trevas, por assim dizer. Então, é algo que é mais que é uma punição maior e vai ser mais precisa para aquele indivíduo do que caso ele ficasse enfurnado nas trevas ou algo do tipo. E quando a gente fala de trevas, a gente está dizendo de um contexto material ao entorno do espírito, mas também do contexto moral e mental dele, de como ele enxerga toda aquela situação, a angústia, os sentimentos, né? E também fazem parte desse aspecto, e é exatamente nisso que esse espírito toca aqui no final desse parágrafo, que é cada tipo de espírito vai ter um tipo de pena, mas os espíritos mais materializados terão penas mais materiais. Né? Então, como a lembrança dos fatos, que é o que ele coloca, né? Ele sentir a ação de novo, ele viver aquela ação várias e várias vezes. Então, se foi um espírito que matou alguém, ele viver e reviver aquela situação, e aquilo gera sofrimento nele, porque, é claro, ele começa a entender aquele contexto. Às vezes existem espíritos, como aquele famoso caso do espírito de Castelnaudary, que fica por vários anos, né, 200 anos, salvo engano, ele fica ali preso na cena do crime e não se arrepende, mas em algum momento ele se compadece da situação e começa a perceber que estava errado, etc. Então ele começa a se arrepender. E aqui ele dá esses dois tipos de exemplos, né? Para espíritos mais materializados, são precisos penas mais materiais, que afetam os sentidos do espírito, porque é só assim que eles vão entender. Já para espíritos mais desmaterializados, não é necessário, porque só penas morais, né, que seriam aqueles sentimentos, né, que afetam o espírito, já seriam suficientes para que o espírito pudesse se modificar. Enquanto que, às vezes, esse espírito mais desmaterializado, se sofresse de penas mais materiais, elas não seriam suficientes para abalá-lo a ponto dele se modificar. Então é preciso com que cada tipo de espírito tenha um tipo de pena. É interessante a gente ver essas minúcias, né? Os detalhes que fazem parte do contexto da justiça divina, e como ela é perfeita, como ela abrange cada um da maneira precisa, e não de maneira abrangente e encarando todos como uma universalidade só, não. Cada indivíduo é um indivíduo e cada indivíduo vai ser tratado com a sua individualidade da maneira mais precisa possível. Então, esses detalhes, eles tornam tudo mais encantador aos nossos olhos que estamos estudando e entendendo como ela funciona. Eu acho que ele destacar isso torna tudo um pouco mais humano para nós, né? De compreender essas minúcias, o que nos torna mais sensíveis à compreensão dessas penas, desses sofrimentos. Ao contrário do que se tem, é claro, que a gente já discutiu, inclusive, várias vezes nessa obra, da justiça das penas eternas, etc., que são o contrário disso. São coisas que, ao invés de criar sensibilidade naquele que escuta esse tipo de teoria, cria repulsa, né? Você cria repulsa para esse tipo de tese, porque como assim? Alguém vai sofrer pelo resto da eternidade? Né? Cadê a misericórdia, etc., tudo aquilo que a gente já sabe. São esses os detalhes assim que achei interessante que ele colocou aqui no princípio. O que vocês acharam? Alguém quer comentar alguma coisa? Algo que a gente comentou também às vezes na semana passada. Ana? Eu achei interessante que ele usa a expressão castigo pela luz, né? Lá como subtítulo. Ó. Olha isso, mas você explicou muito bem. Exato, muito interessante. É o porque que... Pode falar. quando o espírito se depara, né, com a verdade, com a luz, né, é um choque
Então, veja, a gente vai cometendo enganos, vai cometendo falhas, numa inconsciência mesmo, né? E não tem problema nenhum. Agora, quando vem à luz o entendimento, eu penso que todos nós somos capazes de entender isso, às vezes em pequenas coisas que às vezes a gente faz, fala, puxa vida, por que eu fui cometer aquilo, fui falar, sendo que eu já sei? Isso nos incomoda, né? E quando você está na inconsciência, na ignorância, né? Do bem, não tem problema. A gente faz e pronto, né? Interessante. Exato, é. Foi algo que a gente até chegou a comentar, no sentido de que, até que mesmo na Terra, enquanto encarnados, existem situações que elas são mais reparadoras caso sejam expostas, né? Então, às vezes, você jogar o erro, ou o indivíduo que errou nas trevas, né? Num sentido bem abstrato mesmo, seria pior para a questão da justiça. Então, é melhor que se jogue a luz naquele erro, porque aquilo vai trazer mais aprendizado pro espírito que cometeu esse erro. Eu acho que é interessante como funciona essa lógica, né? Até mesmo para nós encarnados. A Lucélia comentou aqui, essas penas seriam o processo de reconhecimento do ato praticado. Não tenho certeza se foi uma pergunta ou se foi uma afirmação. Acho que ela Mas de está. qualquer maneira, de qualquer maneira, ela perguntou, posso dizer isso? Eu acho que é bem por aí, né? As penas, elas são, elas têm como objetivo, na verdade, elas têm como objetivo o reconhecimento do espírito que cometeu o erro, do próprio erro, né? O arrependimento é o grande objetivo das penas. Então, todo sofrimento, ele tem como objetivo o arrependimento do espírito e todo aquele processo que nós conhecemos, né? Que seria o arrependimento, a expiação e a reparação, os 3 passos destacados pela doutrina espírita como essenciais para a evolução do espírito a partir dos erros cometidos. Então seria basicamente esse o processo de maneira didática, né? É por aí. Alguém quer comentar aí alguma coisa sobre a pergunta do Célio? Ela acrescentou alguma coisa aí também, Vitor, dá uma olhadinha. Ela colocou não castigar. É, é aquele detalhe, né? O castigar que a gente já falou aqui diversas vezes, o castigar que Kardec usa não é no mesmo contexto que nós usamos, né, no cotidiano, porque o castigo para nós tem como puro e único objetivo o sofrimento do outro indivíduo, quando na verdade a justiça de Deus não tem isso em vista, né? Quando Kardec usa o termo castigo, é exatamente com o mesmo sentido de pena. Então, pena, de punição, enfim, de todos esses sinônimos que nós temos aí, é o mesmo objetivo, tem a mesma função a palavra, que é o sofrimento com vistas na reparação, na evolução do indivíduo, e não o sofrimento pelo próprio sofrimento. Isso seria, na verdade, um Deus sádico, né? Um Deus nada misericordioso e claramente isento de qualquer tipo de amor. Então, um Deus amoroso como que é o que nós conhecemos, ele não preza por isso de maneira alguma, ele é averso a todos esses tipos de coisas, e esse castigo que é utilizado aqui, como a gente já falou, tem outro significado. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então vamos prosseguir na leitura. O homem pode, portanto, apesar da criminalidade de seus atos, possuir adiantamento interior, e enquanto as paixões o impelem a agir como um bruto, as suas faculdades desenvolvidas o elevam acima da pesada atmosfera dos planos inferiores. A ausência de ponderação, de equilíbrio entre o progresso moral e o progresso intelectual produz as anomalias muito frequentes nas épocas de materialismo e de transição.
A luz que tortura o espírito culpado é, portanto, o raio espiritual que inunda de claridade os recessos secretos de seu orgulho, pondo-lhe a nu a inanidade de seu ser fragmentado. São os primeiros sintomas e as primeiras angústias da agonia espiritual que anunciam a separação ou dissolução dos elementos intelectuais, materiais, que compõem a primitiva dualidade humana e que devem desaparecer na grandiosa unidade do ser acabado. Ai, que lindo, hein? Muito bonito mesmo. Ele foi bem poético, né, na escrita. O que eu achei interessante aqui nesse segundo parágrafo, basicamente, né, de maneira sintética, o que ele quer dizer? Ele está falando sobre a diferença entre progresso moral e progresso intelectual, e que esse progresso moral e intelectual, quando eles estão distantes um do outro, ou seja, o espírito é um pouco mais evoluído em um do que em outro, se produz anomalias, ou seja, situações nada comuns ou muito estranhas aos olhos de quem vê. E ele fala aqui como que um espírito que, apesar de ter cometido crimes, quando possui um avanço interior, quando está um pouco mais desenvolvido, ele consegue controlar as suas paixões e pode se elevar acima delas, né, que é o nosso grande objetivo, é controlar essas paixões, essas más paixões que nos impelem ao erro, que nos incentivam a errar, para que nós possamos nos elevar acima delas e agir de maneira correta, né? Esse é o processo aí do desenvolvimento da virtude, que cabe um estudo, um aprofundamento, porque é um tema muito amplo, muito interessante e muito profundo, né, que merece muita discussão. E aqui, quando ele falou sobre essa questão da diferença do progresso intelectual para o progresso moral, que existe em todos nós, né, somos mais desenvolvidos em um do que em outro, e quando há uma diferença muito grande, pode se produzir anomalias, como ele falou, esses grandes ditadores que conhecemos aí na história da humanidade são grandes exemplos disso, né? Porque sempre foram homens muito aguçados intelectualmente, homens inteligentes, homens que sabiam o que faziam, homens estrategistas, com bom desenvolvimento da oratória, sabiam falar bem para o público, sabiam convencer, tinham um poder de persuasão muito grande em outras pessoas, etc. Então eram homens intelectualmente muito desenvolvidos. No entanto, no que diz respeito à questão moral do indivíduo, já não se pode dizer o mesmo, né? Não eram homens tão desenvolvidos, porque conseguiam colocar ideias à frente de pessoas, no sentido de que faziam o que bem entendiam para atingir o fim que queriam, né? Então, passavam por cima de qualquer coisa e de qualquer tipo de ética ou moral para atingir o fim desejado. Então, não se tinha o mesmo nível de progresso moral, que se produz, o que acaba por se produzir anomalias. Então, eram indivíduos que, ao mesmo tempo, eram muito inteligentes em um aspecto e, em outro, nada desenvolvido. São essas anomalias do qual esse espírito, o Jean, diz respeito. E aí ele termina falando sobre essa questão da luz, né? A luz que tortura o espírito culpado é, portanto, o raio espiritual inundando de claridade os refúgios secretos do seu orgulho e descobrindo-lhe a inanidade de seu ser fragmentário. Aqui é o que a gente falou, né? Ele está expondo a luz. E quando o espírito vê isso, causa muito sofrimento a ele. Porque ele vê e não consegue fugir daquilo que é a verdade de seu próprio ser. É basicamente quando eu dei esse exemplo, né? Já algumas vezes, talvez alguém se lembre, né? Às vezes a gente passa muito tempo tranquilo e tá super de boa, às vezes a gente tá ali em situações específicas que a gente se vê muito, ou se pensa muito desenvolvido em alguma virtude, né? Então, às vezes eu tô ali de férias, aí eu fico 2, 3 meses sem entrar em contato com muita gente, e eu falo, nossa, tô muito paciente, né? Nossa, que bom, tô desenvolvendo a minha paciência. Aí acaba esses 2, 3 meses, eu entro em contato com pessoas, aí eu falo, nossa senhora, eu não tô, na verdade, estou nada paciente, eu estou impaciente, né? Eu só não estava sendo provado nesse aspecto.
Então, é basicamente isso que acontece, né? Quando a gente, e por isso é importante sermos provados, as provas têm a sua importância nesse sentido, porque elas jogam a luz nos nossos erros, né? Evidenciam os erros, não tem como fugir deles. A gente vê os nossos defeitos e fala, nossa, na verdade eu não estava nada paciente, só estava passando por situações em que eu não era testado. Então, é muito importante jogar luz nesses sentidos, porque quando se joga, a gente consegue notá-los, e é notando que a gente consegue mudá-los. Então, é importante isso que ele coloca, e toda essa questão da luz que gira em torno desse texto. E aí ele termina, né? Esses são os primeiros sintomas e as primeiras angústias da agonia espiritual, que anunciam a separação ou dissolução dos elementos intelectuais, materiais, que compõem a primitiva dualidade humana, e devem desaparecer na grande unidade do ser acabado. Ele é bem poético, né? Mas o que ele quer dizer aqui é exatamente no sentido da separação entre matéria e espírito. Porque o espírito é uma coisa só. E o espírito, em algum momento, vai ser independente da matéria. Ele né? Mas no sentido de independente que eu quero dizer é que ele não vai mais necessitar da matéria para se desenvolver, para se burilar, etc. Porque ele já vai estar acabado. Mas essa agonia espiritual ocorre exatamente no sentido de percepção que a matéria é secundária e não primordial na vida do espírito. É o que gera sofrimento para nós ainda muito materializados. Pensamos que a matéria é em primeiro plano na nossa vida, a coisa mais importante, as coisas materiais são mais importantes que as coisas espirituais, e quando prezamos por isso, naturalmente sofremos, porque a gente pensa que coisas que não são tão importantes são mais importantes do que são de verdade. Então, essa expectativa que criamos em cima disso gera frustração e sofrimento quando encaramos a realidade, né? Quando a realidade destrói todos esses nossos falsos castelos que construímos sobre bases não sólidas, né? Então, essas coisas acabam caindo por terra. A gente constrói esses castelos na areia, como se fala, né? Porque aí vem a água do mar e derruba eles. É assim com a verdade, né? Quando a gente se ilude com essas coisas, né? E coloca as coisas materiais acima de tudo, em algum momento a verdade vem e derruba tudo isso, esses castelos, e a gente acaba por se defrontar com a realidade, o que gera muito sofrimento, né? Tem até uma frase de uma escritora e filósofa, e a Ayn Rand, ela diz assim que a gente pode ignorar a realidade o quanto quisermos, mas não podemos ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então, é basicamente isso que ocorre, né? Quando a gente se ilude, né? Se delicia em ilusões sobre várias coisas, porque em algum momento a realidade vem e a realidade não é uma ilusão, ela é de fato real e acaba por terra tudo isso. Enfim, e aqui finaliza a comunicação do terceiro espírito, né? São 3 espíritos que comunicaram sobre o texto do espírito endurecido, né? Lapoméré. E o que vocês acharam? Alguém quer colocar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? O pessoal tá quietinho. Ninguém quer comentar nada? Ana, tá com o microfone fechado. Você já explicou, né? Isso aí mesmo. Essa dualidade, espírito-matéria, né? O intelecto e a moral. Um dia isso tudo vai se equilibrar, né? Vai se harmonizar e vai chegar num ponto, nós vamos chegar num ponto que nós não precisaremos mais reencarnar. Nós vamos prescindir dessa matéria mais grosseira, que é perecível, né? Então, vai restar uma matéria bem quintessenciada, que é o perispírito, que o espírito jamais vive, como que eu vou dizer, fica, né, sem ele. Ele sempre acompanha, cada vez mais, forma cada vez mais sutil. Então, é muito interessante, né, esse processo evolutivo, através da reencarnação, até chegar no ponto que nós não precisaremos mais da carne. Aí
fica a dualidade zerada. Perfeito. É isso aí. Essa questão é É o, muito interessante. é o espírito Jean Reynaud. Ah lá, a luz que tortura o espírito culpado é o raio espiritual inundando de claridade os refúgios secretos do seu orgulho. Olha só. Ele fica completamente com o orgulho exposto, né? O pior dos vícios. Egoísmo e orgulho, os dois, né? São as raízes de todo mal, ficam bem a descoberto. Ah lá, ó. É verdade. Descobrindo-lhe a inanidade de seu ser fragmentado. Essa fragmentação que você falou aí, espírito-matéria, né? É. A Lucélia colocou aqui no chat: se houver mais evolução moral que intelectual, a evolução acontece? Quanto pesa o intelectual? Excelente pergunta, Lucélia. Muito bom. É porque a gente costuma mais ver casos contrários, né? De pessoas mais envolvidas intelectualmente e menos envolvidas moralmente. Mas é claro que o oposto também existe e é comum. Existem mais pessoas que são desenvolvidas, existem pessoas que são mais envolvidas moralmente do que intelectualmente. E isso é totalmente natural, a evolução vai ocorrer da mesma maneira. São pessoas que normalmente são mais sensíveis, né, no aspecto moral, e quando se diz respeito ao aspecto intelectual, não tanto, né? Então, são pessoas menos técnicas intelectualmente, dizendo, né? Não significa que são pessoas idiotas ou burras, etc., né? Ou termos desse tipo, mas que são menos envolvidas intelectualmente, então têm menos conhecimentos técnicos, etc. Em algum momento vão desenvolver isso, hora ou outra, né? Vão passar por provas que farão com que a inteligência seja provada e que elas possam desenvolvê-la. Então, é natural, vai de indivíduo para indivíduo, e tem é claro, é interessante, é uma discussão interessante perceber como que um pode influenciar o outro, é claro, porque quando a gente percebe, a gente fala, por exemplo, um indivíduo que é mais envolvido intelectualmente, aparentemente, né, quando a gente está discutindo, teoricamente, parece ser mais fácil para ele compreender o porquê é melhor ser uma pessoa boa do que uma pessoa má. Porque ele é mais envolvido intelectualmente. Então, parece que ele consegue compreender com mais facilidade que existem boas razões para se ser uma boa pessoa. Mas nem sempre é isso que acontece, porque nem sempre esse indivíduo vai ter força de vontade suficiente para se moldar para ser uma pessoa boa. Então, por mais que ele entenda todas as boas razões para se ser bom, não necessariamente ele vai ser bom, porque ele é desenvolvido intelectualmente. Então, ele pode até aceitar, ele pode até ver uma teoria ética que diga que fazer X, Y, Z é melhor do que fazer A, B e C, mas não necessariamente ele vai segui-la, porque por mais que ele entenda que é uma teoria correta, que é uma teoria boa e até mesmo verdadeira, ele não tem força de vontade suficiente para empregar aquilo em sua própria vida. Então ele não consegue se autoimpor aquela teoria, por mais que a compreenda e que a aceite intelectualmente. Então é preciso com que ele tenha essa força e disposição moral de implementá-la, coisa que outras pessoas farão sem mesmo compreender a teoria em toda a sua completude. Né? Então tem pessoas que são simplesmente boas, que desenvolveram essas virtudes, ou que entendem que essas virtudes são importantes e as empregam em suas vidas sem nem mesmo estudá-las profundamente. Então, existem esses dois opostos, esses dois lados da moeda, e parece que um complementa o outro, né? Acho que para a pessoa que é mais envolvida moralmente, talvez seja importante para ela perceber que conhecer mais tecnicamente, mais profundamente alguns temas facilitarão com que ela se torne ainda mais desenvolvida e mais completa como ser. Então, acho que todos os dois aspectos apontam um para o outro. Né? A pessoa que se desenvolve intelectualmente é natural com que se aponte para a questão moral, porque ela vai entender intelectualmente o porquê se deve ser uma boa pessoa, o porquê se deve ter uma moral desenvolvida. Já uma pessoa que é mais desenvolvida moralmente
parece que aponta também para o sentido da intelectualidade, de se demonstrar, de se provar o porquê que se deve ser uma pessoa mais intelectualizada ou mais estudada, com mais conhecimentos técnicos. Então, acho que um aponta para o outro, né? O intelecto aponta para a moral e a moral aponta para o intelecto. E eles vão se completar em algum momento. É difícil a gente precisar qual que vai pesar mais e qual que vai pesar menos. Eu acho que os dois têm o mesmo peso. Vai depender do indivíduo, porque cada indivíduo vai ter mais facilidade ou mais dificuldade em um aspecto, né? É o exemplo que eu dei. Então, acho que vai ser diferente para cada um. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Lucélia. Ana? Eu penso que, como você, tem que ter os dois. Não basta ter só o intelectual e nem só o moral. Então, tem que ter os dois têm o mesmo peso. Eu penso assim, né? Como o Vitor. E é o que Kardec fala, tem que ter os dois, né? Os dois têm o mesmo peso, um pesa mais que o outro. Porque, às vezes, ele é desenvolvido moralmente, mas falta o intelecto, que ainda a pessoa permanece na ignorância. E nós temos que sair do estado de ignorância. E, às vezes, ele tem o intelecto muito desenvolvido, mas falha na moral. Usa o intelecto para o mal. Então, há necessidade de se desenvolver os dois. Mas Kardec fala que o intelectual sempre vem antes do moral. Como o Vitor disse, um apontando para o outro. Olha, né? Você precisa desenvolver nesse aspecto. Então, o moral, o intelectual vem primeiro, abrindo caminhos para o moral, apontando para o moral. É muito interessante isso que o Vitor falou. Gostei muito dessa explicação dele. E é isso aí, tem que ter os dois mesmo, não podemos abrir mão de nenhum deles. E Kardec fala que o meio mais eficaz para nós desenvolvermos o intelecto é o trabalho. Por isso que o trabalho é uma lei. E, ao mesmo tempo, o moral. Pelo trabalho, nós desenvolvemos dois. Kardec fala isso. É muito interessante. Eu não me lembro agora qual o capítulo e qual a questão do Livro dos Espíritos que ele explica isso. É na lei do progresso, certo? Eu não me lembro qual a questão, lembrei agora que é na lei do progresso. Então, o trabalho é de suma importância para o desenvolvimento desses dois aspectos, dessas dualidades aí. Perfeito. Existem inúmeros exemplos, né, que demonstram isso. A Lucélia falou que foi boa a explicação, né? Eu acho que tem vários exemplos que deixam isso claro. Um que me vem bastante à mente e que eu vejo algumas pessoas às vezes comentando, que eu acho interessante, né? Que é no que diz respeito ao vegetarianismo, né? Que é uma teoria ética que prega a ausência da alimentação da carne, né? A não ingestão da carne por princípios éticos. Existem algumas pessoas que aderem e outras que entendem a importância da teoria, mas não se sentem confiantes ou não querem aderir àquilo, por mais que às vezes aceitem e tenham como melhor ou superior a teoria ética que possuem. Então, às vezes, a pessoa até entende que aquilo é melhor para ela ou que é melhor para o outro, mas não tem a capacidade de implementar. Eu acho que isso serve para nós em outros aspectos, como, por exemplo, quando a gente estuda aqui, a gente vê lá toda a questão da caridade. E aí, na primeira circunstância, na primeira provação que temos, que a gente tem a oportunidade de sermos caridosos, nós acabamos por falhar. Então, às vezes, a gente até entende a profundidade e a superioridade de uma teoria ética, como, por exemplo, a teoria ética espírita, mas não temos a capacidade, a força de vontade suficiente para implementá-la, para impor em nossas vidas. Então, é um exemplo, né, de
evolução intelectual e evolução moral. Então, nesse aspecto, em evolução intelectual um pouco maior, em que se compreende a situação, mas ainda não se consegue implementá-la. Isso vai para outros aspectos, também não se prende só nisso, né? Existem outros sentidos também. Enfim, é interessante. Marleninha? Não sei se é Kardec também, onde eu ouvi isso, que eu acho que procede muito. Quando você só tem o moral, você corre o risco de ficar fanático, né? E quando você só tem o intelectual, você corre o risco também de ficar orgulhoso. Então, daí a necessidade de nós desenvolvermos os dois aspectos, né? Porque aí você vai, com a intelectualidade e a moralidade, você vai ter uma harmonia no seu agir, no seu pensar. E se a balança pesa só para um lado ou para o outro, vai dar confusão, né? Então, é necessário mesmo que a gente adquira as duas asas, né? A intelectualidade e da moralidade. Exato. Segundo Emmanuel, o amor e a sabedoria, né? A Lucélia perguntou: as dificuldades estimulam o intelectual, os desafios materiais, correto? Exato, assim, é uma polivalência, eu acho, né? É difícil para nós explicarmos de maneira didática, e quando eu digo didático, eu quero dizer separar detalhe por detalhe, ou tintim por tintim, de como uma prova funciona e quais são os sentidos e quais são as coisas dentro do nosso ser que a prova estimula. Porque eu acho que é polivalente, são vários aspectos que ela estimula em nós. Então, qualquer tipo de prova, da menor até a maior, ela vai estimular várias coisas em nós. E não só um detalhe em específico, né? E só uma coisinha, mas várias coisas, né? Então, eu não quero bater o martelo precisando que todas as provas estimulam-nos de maneira intelectual e moral, mas me parece que sim, porque de todas as provas a gente consegue tirar uma situação moral melhor e uma situação intelectual melhor. Então, em todas as provas a gente consegue pensar tal coisa é melhor se fazer e tal postura é melhor para se ter nesse caso, né? Eu devo agir de tal e tal maneira e fazer tal e tal coisa. Então, eu acho que todas as provas elas vão ter esse estímulo nos dois âmbitos, buscando desenvolvê-los. A gente pensar na melhor forma de se agir intelectualmente, mas pensar também qual que é o melhor sentimento para se ter, ou pelo menos buscar se ter a melhor postura moral. Então, acho que são duas coisas importantes que estão sempre sendo estimuladas através das provas. Enfim, é um assunto muito interessante essa questão, é uma discussão ética, e o que a Marlene falou também, né, que esses dois extremos, quando estão, né, nos extremos, quando a pessoa ou é muito sensível ou ela é muito intelectual, ela vai acabar partindo para um extremo, e é bastante isso, né? É bem por aí. E o equilíbrio, na verdade, ele vai ir ao contrário de tudo isso, ele vai, de fato, equilibrar as situações. Então, uma pessoa muito sensível é muito mais fácil de ser convencida através da persuasão, né? Então, ela não é tão técnica no que se diz no sentido intelectual. Eu vejo, para ser sincero, bastante isso na política geral, né? Quando se diz respeito à política, é muito comum com que se entre questões morais e questões intelectuais, né? Então, questões técnicas de funcionamento, etc. E questões morais, que são também importantes, e saber lidar com as duas de maneira harmônica aí, nesse sentido, para que não se caia em nenhum extremo de fanatismo, etc., ou de insensibilidade, é muito difícil. E, enfim, é uma coisa que toca tudo na nossa vida, né? Tudo. Então, costumamos ser muito fanáticos em várias coisas que nós fazemos devido a essa ausência de intelectualidade, e também o contrário é verdadeiro, né? Às vezes a gente é muito indiferente por não ter a moral ainda tão desenvolvida em algum aspecto. Muito interessante falar sobre isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa ou a gente pode finalizar o texto, ler essa observação?
Não? Então, vamos lá, vamos lá. É só falar que o que a Marlene falou também é muito interessante. Gostei muito. O fanático e o orgulhoso, né? Um gera o fanático, o outro, o intelectual, gera o orgulhoso. Os dois são assim, juntos, é um desequilíbrio total, né? Então, gostei muito, Marlene, dessa colocação aí. Então, estas três comunicações, obtidas simultaneamente, completam-se reciprocamente e apresentam o castigo sob um novo aspecto eminentemente filosófico e racional. É provável que os espíritos, querendo tratar do assunto mediante um exemplo, tenham provocado com esse objetivo comunicação espontânea do espírito culpado. Ao lado deste quadro, colhido num flagrante real, eis, para fazer um paralelo, o que foi traçado sobre o inferno por um pregador durante a Quaresma em Montreuil-sur-Mer, em 1864. O fogo do inferno é 1 milhão de vezes mais intenso que o da Terra. E se algum dos corpos que lá se queimam sem se consumir fosse lançado sobre o nosso planeta, empestá-lo-ia de um extremo a outro. O inferno é uma caverna vasta e sombria, eriçada de pontas aguçadas, de lâminas de espadas aceradas, de lâminas de navalhas afiadíssimas, na qual são lançadas as almas dos réprobos. Ver Revista Espírita, julho de 1864. Perfeito. Aqui, né, uma observação de Kardec, o que eu acho que o que mais me chamou a atenção é o fato do Kardec perceber que provavelmente essa comunicação por esse espírito que chegou espontaneamente sem ninguém conhecê-lo ou nem mesmo alguém tivesse a intenção de evocá-lo, tenha sido pelo fato de que os espíritos queriam tocar no tema. Então, é algo tão completo, gente, porque os espíritos, esses três espíritos se comunicam de maneira simultânea sobre o mesmo tema, já possuindo um exemplo dele. Então, fica muito completo, porque se tem a análise racional filosófica, ao mesmo tempo que se tem o exemplo. Então, fica muito claro para nós sobre o que eles querem falar. E isso torna mais completo, mais preciso e naturalmente mais fácil de se compreender por nossa parte. E aqui ele coloca e eu acho que exatamente para fazer um paralelo, uma comunicação não, um trecho, né, de uma pregação feita por um pregador que diz respeito ao fogo do inferno, etc., sobre esses sofrimentos materiais. E por que a gente está falando exatamente dos sofrimentos, né? Então, ele colocando em paralelo um sofrimento que seria um sofrimento segundo a doutrina católica, e como eles veem isso, e como que o espírito culpado sofre, né? E ao contrário do que a gente viu aqui, que é um tipo diferente de sofrimento. É um sofrimento do espírito, um sofrimento moral, é essa luz que o consome no sentido de revelar os seus próprios erros, etc. Então é algo muito mais preciso, muito mais claro e muito mais racional, muito mais fácil de ser aceito por nós, quando analisado de maneira racional. Então achei interessante, né? Ele finaliza aqui dessa maneira. E é isso, né? O que mais me chamou a atenção foi esse fato aqui, de provavelmente os espíritos tenham provocado essa comunicação. Alguém quer comentar alguma coisa? Destacar algum ponto, fazer alguma pergunta? Muito bom. Acho que aprendemos muito, né? Nessas comunicações aí.
Pois é. Tomara que sirva, né? Para nós, para cada um. Tomara mesmo, temos tanta coisa para melhorar. Pois é, e se ninguém tem nada para comentar, acho que a gente pode finalizar por aqui, né? Assim, comunicação muito interessante. A primeira de um espírito endurecido, e diferente, né, dos criminosos arrependidos, que é um espírito que está ainda recalcitrante no próprio erro, que não dobrou os joelhos perante Deus, que ainda quer ser independente, né? Não quer depender de Deus. É igual o filho rebelde. Mas muito interessante, né? A gente tem aprendido bastante com essas comunicações, é o que a Marleninha falou, né? Agora chega é a parte mais fácil, Marleninha, essa aí, de pôr em prática. Ei, meu filho, essa lição de casa aí não é fácil, não, viu? É a hora do testemunho, a gente, né? Pois é. Nós estamos indo, nós vamos sim, né? Nós estamos... Você vê, voltando no assunto, né? Nós estamos aqui aprendendo, estudando, é o intelecto, né? É o intelecto. E é claro que o intelecto está nos convidando para o moral, né? Agora, na hora da prática, vem os gente de patina, desliza. Por quê? Porque nós estamos acostumados, espíritos ainda no começo da nossa escala evolutiva, a não fazer, né, o bem. Então, a gente vai patinar, só que aí o intelecto vai falar, né? Por isso que a Ana Luísa falou, o intelecto vem primeiro. Aí ele vai falar, ó, Marlene, você estudou isso, lembra daquela mensagem? Lembra disso? Aí, eu vou tentar mudar, né? Penso assim. Porque a gente entra em contato aí com o sofrimento do espírito. Né? Olha o quanto ele sofre, o castigo pela luz, né? Quando lança a luz em cima dos defeitos, nossa, que vergonha que deve dar, né, gente? É mesmo, hein? A Exposto. gente deve ficar vermelhinho, né? É que está desencarnado, então não tem corpo para ficar vermelho. O espírito Verdade. fica vermelho, hein? Dá coisa se agarrar. É literalmente despira o espírito, né? Ele fica nu ali, a luz se joga nele, então não tem como escapar disso. É uma cena constrangedora, de fato, porque se revelam todos os defeitos, né? Não há como fugir. E por isso que já é bom a gente ir aceitando eles aqui encarnados, né? Quando a gente estiver lá do outro lado, fica mais fácil de entender, de aceitar, não ter vergonha, né, dos próprios efeitos, porque eles devem ser motivo de motivação para melhora, né? Então, compreender os defeitos como defeitos já é um grande passo. Às vezes a gente nem consegue fazer isso, né? A gente não consegue aceitá-los como defeitos. Arrumamos inúmeras justificativas, damos outros nomes, interpretamos de outras maneiras, tudo menos defeito, né? E ele mostra, né, o sofrimento pelas trevas, pela escuridão e pela luz. Os dois opostos, né, faz o espírito sofrer muito. Nossa Senhora. Ai, 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 ai. O próximo que Falam nós... que crescer dói, né? Tem até a dor do crescimento. Eu não tive, porque eu nem cresci. Mas evoluir dói mais, né? Eu acho. Evoluir dói mais, né? Dói porque a gente tem que se curvar, né? Aí é o orgulho, você tem que... A evolução é um parto. É um parto, né, Ana? O Herculano Pires fala isso. Eu não sei se é Kardec que fala, mas o Herculano fala que a evolução é um parto. E que não existe parto sem dor, né? Perfeito. Uma anestesia para não ter dor. Mas aí, no caso, não tem anestesia, não. Anestesia é o bem que se possa fazer, né? É a virtude, né? Porque não basta ser bom,
É preciso ser virtuoso. Eis a questão. É verdade. Virtude não é fácil, não. Ser É, virtuoso. pois é uma tarefa complicada. Na semana que vem nós vamos começar uma nova comunicação, né, da Angélica, e é uma comunicação muito curiosa, porque é um espírito que vive no tédio, né? Ela é um espírito que não busca nada, né? Não busca nem progresso, não busca fazer o mal nem o bem, é um espírito neutro que vive num tédio constante, né? Tanto é que o nome do capítulo dela quer dizer, do item é Angélica, nulidade sobre a Terra, né? Então, nada faz. Nada fez, nada faz. Estagnado, né? É aquele famoso tão devagar, quase parando, né? É, o Então, espírito neutro é pior, né? Às vezes ele é pior do que o mal. Porque o que é mal, ele, uma hora, o neutro é um frouxo mesmo, né? Ele vai ter que sair desse lugar, e é mais difícil do que o outro. O Vitor e pois é. amigos, a semana que vem é a última, viu? Última A última semana. reunião. Certo. Nossa, como esse ano passou rápido, né? Não, estou impressionada também. Interessante, Demais. né? Pois é. Então, na semana que vem nós nos encontramos pela última vez. E é isso, né? Podemos finalizar por aqui.